Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos apresentar aqui uma Vector Optics, uma mira telescópica, uma Minotaur 1050x60 geração 2. Portanto, como puderam ver, dentro da embalagem chegou a mira com um parasol, duas montagens para trilho picantino que não vão ser úteis porque neste momento não tenho nenhuma arma a poder utilizá-las. Embalagem das montagens, o saquinho aqui do parasol, aqui um código QR que é o manual de instruções, aqui mais um símbolo da Vector, vou colocar aqui assim, que é aqui errado. 3 autocolantes para decorar a mira se eu quiser, 2 chaves, uma delas é das montagens e outra serve para a mira, provavelmente para alguns pontos que agora não estou a ver, mas vou descobrir de certeza. Ou melhor, até desculpem lá, este é das montagens, esta chave, e esta é da mira, que é para as torres. Paninho de limpeza do costume e a mira em si. Com um peso de 960 gramas e um comprimento de 425 mm, esta mira é imponente, mostra-se em cima de qualquer arma, tem tamanho, é imponente. Portanto, a Vector Optics mandou mais uma vez um produto para vos apresentar. Desta vez foi uma Minotaur 1050x60 geração 2 com o retículo MFL. Portanto, isto é uma mira que vocês até já dá para ver que é difícil enquadrá-la na imagem. É uma mira bem generosa a nível de dimensões, uma mira que tem presença, tem tamanho, tem presença. Portanto, é uma mira que tem uma aplicação mais desportiva, portanto, é uma mira que tem uma aplicação mais virada para o bench rest, o BR25, o BR50 e também para o field target. Esta mira, com um corpo construído totalmente em alumínio 6061T6, classe aeronáutico, é uma mira à prova de choque, testada a 1000G, portanto, considerando que uma mira a partir de 700G já consegue-se aguentar em cima de uma carabina Springer de energia média, energia entre os 16 para baixo, 16 joules para baixo. Portanto, esta testada e comprovada a 1000G, portanto, suporta perfeitamente carabina Springer até 16 joules. Esta mira é classificada para aguentar recolhe de carabinas Lupa 338 Magnum. É assim, quem adquirir uma mira destas, já não posso dizer que, isto na minha opinião é claro, que vai estar com um produto de inicialização. A meu ver, este produto já se destina a quem quer realmente estar mais em cima, quem quer estar com material já do nível mais acima, e já para ganhar pódios e tudo mais. Portanto, isto é uma mira desportiva de segundo plano de focal, portanto SFP. É uma mira totalmente preenchida com nitrogênio, portanto é uma mira que resiste perfeitamente à água e à prova de nevoeiro. Ela acompanha as tampas tipo flip-up de plástico, tanto na objetiva como na lente ocular. 2 tampas, padrão da marca, pelo menos pelo que eu tenho visto. Esta mira conta com ajustes na horizontal e na vertical. Estas torres têm ajustes de 1/8 de MOA, portanto cada clique é 1/8 de MOA.
tanto na vertical como na horizontal, é 1/8 de moa. Esta torre aqui já é preciso puxar para desbloquear, rodar para ajustar e travar pressionando. Portanto, é preciso fazer este movimento. Levantar, rodar na direção pretendida e voltar a bloquear. Levanta, desbloqueia a torre, ajusta, pressiona, trava. Estes cliques são muito justos, muito bem definidos. Travou. Já as torres, aqui a torre de elevação, não tem esta função. Estas torres têm stop, portanto são torres que bloqueiam quando chegam ao fim das voltas. Stop 0, 0 stop. E quando chegam ao final volta a acontecer o mesmo. Bloqueou. Tem conta-voltas. Estes são torres de 80 cliques por volta. Portanto, conta até 3 voltas e 3 voltas, pelo menos ali tem no contador, de 1 a 3. Conta-voltas. Com este tubo de 34 mm que esta mira é construída, permite a estas torres uma ampliação de ajuste de 40 MOA. Como puderam ver, 0 stop. Zero stop novamente. Ajuste de paralaxe na lateral. Este ajuste vai das 10 jardas até ao infinito. Ajuste de paralaxe. Muito preciso. Muito preciso. Que vai desde das 10 jardas até o infinito. Ajuste de zoom. Vai do 10x. Portanto, a ampliação é variável entre os 10 e os 50 aumentos. 10. Até aos 50 aumentos. Ajuste das dioptrias. Depois é ajustado à necessidade de cada um. E aqui um ponto que eu não considero muito positivo, embora que quando a funcionar funciona muito bem, fica excelente. No entanto, o ligar e o desligar daqui do ponto vermelho, este tem retículo iluminado, neste caso não é o retículo, é só o ponto central iluminado. E o ligar e o desligar é complexo, por vezes não funciona, é preciso pressionar muito e às vezes não desliga, outra vez não liga. Portanto, acho que isto devia ser visto pela Vector Optics, porque realmente isto não tem muita praticidade. Isto é alimentado por uma bateria CR2032, ou uma pilha, como queiram chamar, uma bateria ou uma pilha, CR
2032, que não traz de origem, eu é que coloquei. Mas como eu vos disse, fica muito difícil fazer o liga e desliga porque é preciso pressionar demasiado este botão e por vezes o clique não se dá. Aliás, é o único ponto negativo, ou melhor, menos positivo que eu posso apontar a este produto. Tudo o resto muito justo, muito bem feito, tubo de 34 mm. Agora vamos ver o retículo. Reparem que eu estou a gravar este retículo através da câmara, não estou a usar o ScopeCam, mesmo para conseguir-vos transmitir o máximo de qualidade, embora que nunca é transmissível a qualidade desta lente através de uma imagem gravada, não é? Através de uma câmara de filmar. Portanto, isto é um retículo muito, muito fino, pensando mesmo para as competições. Um retículo gravado no vidro, é um retículo excelente. O meu vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem ficarem um like. Subscrevam o canal se gostarem do conteúdo. E um abraço e até ao próximo vídeo.